Olá, criançada, tudo bem? Irmãos em Cristo, vamos falar um pouquinho hoje sobre o significado da Páscoa. Neste segundo culto infantil, nos primeiros sábados de cada mês, você está convidado a participar conosco. Às 19h30, na IECP, no bairro Caxambu Velho, em Caxambu. Então, nesse segundo culto, falou um pouquinho com a irmã Zilandra sobre o significado da Páscoa, o sentido da Páscoa, que começou bem antes de Jesus. Explicou sobre o verdadeiro sentido da Páscoa para os cristãos. A gente sabe que a palavra Páscoa significa passagem, passagem da morte para a vida, onde o nosso verdadeiro Cordeiro que foi sacrificado por nós para nos trazer vida, nos livrar do pecado e nos fazer uma verdadeira ligação que foi quebrada ali com o pecado de Adão, novamente com o nosso Deus e Pai, foi Jesus. E através de Jesus, a gente pode ter vida e vida em abundância. Então vamos ficar com a nossa pregação? Depois vocês podem meditar em Êxodo 12, onde fala da origem da Páscoa ali para os judeus, e em Lucas 24, onde fala da ressurreição do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Então vejam a pregação, deixe sua curtida e seu comentário. A Pedro e a João dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Apesar de ter passado, a data da Páscoa, mas é um texto muito importante, eu acho que é bem importante a gente voltar, para a gente ter bem na nossa mente que é a nossa Páscoa para nós. Então eu trouxe essa mensagem porque a Páscoa ela já existia, antes de Jesus morrer na cruz por nós. Não é de agora, então ela já existia antes de Jesus. E qual Páscoa, Que Páscoa que era essa que existia lá antes de Jesus? E qual que é a Páscoa que nós comemoramos hoje, O povo de Israel. O povo de Israel, eles eram escravos lá num lugar chamado Egito. Eles foram escravos por muito tempo, por mais de 400 anos. Eles sofriam tanto, eles eram escravos de Faraó e de todo o Egito. E eles oravam muito a Deus, porque eles queriam ser libertos. Quem gosta de ser escravo, E eles não queriam mais ser escravos. E um dia Deus ouviu a oração deles e enviou então um líder para poder ajudar esse mesmo. Olha, ele cresceu. E aí, Deus deu uma ordem para ele ir lá no Faraó e falar para o Faraó libertar o povo dele. Mas, gente, vocês acreditam que o Faraó não obedeceu a ordem de Deus? O Faraó endureceu o coração de uma tal forma que ele não deixou o povo sair. Que Deus enviou umas pragas. Você sabe o que são pragas? Alguém sabe o que é praga? O que é uma praga? São coisas ruins que acontecem. Você acredita que Deus mandou 10 pragas? 10 pragas. Aconteceram 10 coisas ruins. Vieram muitas moscas, muitos gafanhotos, muitos piolhos, muitas coisas ruins. E veio uma praga, gente, a 10ª praga foi a praga mais triste que veio. Essa foi uma das pragas mais tristes que veio para ver se Faraó libertava o povo, se Faraó amolecia aquele coração dele e deixava o povo ir. Alguém sabe qual era essa 10ª praga? Doença. Isso aí, Cauã, a morte dos primogênitos. E o que é um primogênito? Mas qual? Mais velho. Os filhos. Mais velhos?
a morte dos filhos mais velhos, tudo entre o povo. Ó, para que os filhos do povo de Deus, os primogênitos, ou seja, os mais velhos, não morressem, eles precisavam de fazer uma coisa. Olha só. Alguém sabe o que eles precisavam de fazer? Isso aí. Mas você acredita que não servia o sangue do coelhinho? Não, pois é, só servia o sangue do coelhinho. Se passasse o sangue do coelhinho, não ia adiantar nada. Por isso que a nossa Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho, tá vendo? Já começa aí, ó. Só serviu, porque Jesus não falou para passar o sangue do coelhinho, né? Ele falou para passar o sangue do coelhinho, tá vendo? Olha só, eles precisavam de fazer uma ceia. O que é uma ceia? É uma janta, tipo uma janta. Nessa ceia tinha que ter pães, muitas ervas amargas, e eles tinham que matar o cordeirinho, assar e comer. Mas o sangue desse cordeirinho, sabe o que eles tinham que fazer? Agora você falou, passar lá na porta. Para quê? Para quando o anjo da morte viesse, aonde tivesse essa marca do sangue, o que ia acontecer? Ele ia saber que ali tinha um povo de Deus e o anjo não ia matar o primogênito, certo? E aí isso aconteceu. Então os primogênitos do povo de Deus, né? Nenhum foi morto, mas gente do povo do Egito até o filho do filho, eles foram livres. E aí o faraó então começa, né? E o faraó deixou o povo ir e libertou o povo. Então isso foi a passagem, a libertação do povo de Deus lá no Egito. E Deus disse então a Moisés que o povo sempre comemorasse essa Páscoa, a saída do povo do Egito. Então, por isso que toda essa história, a história da crucificação, deu nesse período da Páscoa, porque começou a existência da Páscoa desde o povo de Israel. E o povo então estava livre, estava todo mundo feliz, todo mundo contente. Só que aconteceu uma coisa: a gente é livre para fazer o que a gente quer, mas nem tudo convém a gente fazer. E aquele povo tão feliz, tudo alegre, começaram a fazer umas coisas que não deviam. Eles começaram a fazer umas coisas bem ruins. Olha aí, ó. Começaram a pecar e deixaram o pecado entrar dentro do coração. Ó, e o que aconteceu? Eles viraram o que de novo? Escravos. Mas não do faraó. Pior ainda agora, escravo do pecado, porque eles estavam pecando e eles não conseguiam parar de pecar. E cada vez mais eles pecavam. E a vida deles começou a ficar cheia de manchas, de feridas, e eles estavam cada vez mais pecando, cada vez mais se afundando. E Deus viu tudo isso. E aí Deus mandou de novo um libertador. Quem será que foi dessa vez? Será que foi Moisés de novo? Quem será que Deus vai enviar agora? Jesus. Eu não sopro, mas tudo bem. Jesus, isso aí mesmo. Jesus, ó. Jesus, um bebezinho, ele veio na forma de um bebezinho, né? Jesus nasceu, ele veio para libertar o povo do pecado. Moisés veio para tirar o povo do Egito e Jesus veio para tirar o povo do pecado. Jesus cresceu, Jesus realizou os milagres. E quando Jesus estava chegando na época de comemorar a Páscoa, Jesus se preparou, né, para comemorar aquela Páscoa. Jesus se preparou para comemorar a Páscoa com os seus discípulos, né, para fazer a Páscoa dele com os seus discípulos. E foi nessa época que houve uma coisa muito triste. Quem sabe o que aconteceu? Quando ele se preparou para comemorar a Páscoa com os discípulos. Judas traiu ele. Isso aconteceu, que é a crucificação e a morte de Jesus, né? Jesus morreu lá na cruz por cada um de nós, né? Foi nessa época, e nós entendemos que Jesus,
Ele derramou o seu sangue lá naquela cruz por mim, por você. Por que ele fez isso? Por que Jesus fez isso? São de ouro, um lugar lindo que Deus está preparando para nós. Mas tem uma coisa que não entra no céu. E o que será que não? Oi? Maldade, o que mais? O pecado não pode entrar no céu. Por isso Jesus veio para derramar o teu sangue na cruz, limpar o nosso coração e nos dar nova vida para a gente poder morar com Ele lá no céu, né? Por isso Ele derramou o teu sangue lá na cruz e fez esse plano tão lindo da salvação para a gente, para nós podermos um dia encontrar com Ele. Mas vocês não sabem, depois que Jesus morreu na cruz, o corpo dele foi colocado aonde? Num quê? Faz isso. Sepulcro? Não, mais ou menos. Foi colocado num túmulo, né? E colocado uma pedra muito grande na porta. Porque eles não queriam que Jesus, né? Que ninguém roubasse o corpo de Jesus, que nada acontecesse com aquele corpo. E aí, olha só. O corpo de Jesus foi colocado aqui, foi colocada essa pedra, e a Bíblia diz que aconteceu uma coisa muito importante. No terceiro dia, começaram a chorar, filha, cadê Jesus? Cadê o corpo de Jesus? O que fizeram com o corpo de Jesus? Isso, ele tinha ressuscitado, mas elas não sabiam. E o que aconteceu? Apareceu um anjo que falou para elas: não precisa de procurar ele entre os mortos. Ele está vivo, ele ressuscitou, né? Pensa, gente, que alegria ir lá, né? Procuraram Jesus que estava aqui, eles crucificaram numa cruz, eles bateram, eles maltrataram. Pensa o sofrimento de Jesus naquela cruz, e depois chegar lá e ele não está mais lá e aparecer um anjo e falar que ele está vivo, né? Que ele tinha ressuscitado. Pensa que alegria, né? Que elas sentiram, e hoje a gente sentir, saber que Jesus está vivo, né? Então, isso foi muito importante. E o mais importante é que Jesus, hoje, Ele está onde? Ele está lá no céu, sentado no trono do lado de Deus, esperando quem? Esperando a gente, esperando eu, esperando vocês, para um dia a gente se encontrar lá no céu. Isso é muito importante. Jesus está lá nos esperando. Então, essa é a verdadeira Páscoa. É Jesus, o Cordeiro que morreu por nós. Hoje a gente não precisa de fazer aquela Páscoa que eles fizeram lá, de matar o cordeirinho, de passar o sangue. Por quê? Porque Jesus morreu por nós lá na cruz. Ele derramou o seu sangue por nós. Então é Ele que nos cura, é Jesus que morreu por mim, que morreu por você. E quando a gente crê nessa Páscoa, quando a gente crê que Jesus, que é Ele que nos livra do pecado, Ele nos livra, Ele nos dá o perdão, Ele nos livra das maldições, das dores, das culpas, das enfermidades, nos livra de todas as coisas. Então, a Páscoa real que vive dentro do nosso coração é quem? Jesus. Isso. Então, quem vive dentro do nosso coração é Jesus. Ele é a única pessoa que pode morar dentro do nosso coração. É a única pessoa que nos dá salvação e que nos livra de todo o mal, né? Que cada um de vocês possam ter uma excelente noite hoje, uma abençoada semana. Amém. Glória a Deus, aleluia. Qual é a nossa Páscoa? Jesus.